Senhor presidente, meu cordial bom dia a todos, senhores deputados, telespectadores da TV Assembleia, Rádio FM Assembleia, TV Sinal de Aracati, TV Verdes Vales do Cariri. Nosso cordial bom dia aos servidores dessa casa. E o que nos traz essa tribuna hoje, senhor presidente, é nosso dever aqui assumido e o nosso compromisso com a advocacia cearense, com a advocacia brasileira e a defesa da advocacia nessa casa. Nós tivemos ontem uma importante reunião onde esse parlamento, capitaneado pelo presidente José Sarto, com o poder conciliatório que tem, juntamente com o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Washington, um momento em que os poderes judiciários e legislativos estiveram unidos para discutir, para debater projetos importantes ao Estado do Ceará, como a criação da Secretaria Judiciária e tantos outros bons projetos. Então, mostra a forma harmônica, a forma coesa, como o Legislativo e o Judiciário do Estado do Ceará tem trabalhado para favorecer o povo cearense. Então, deixo os nossos parabéns nesse momento à presidência do Poder Legislativo e à presidência do Poder Judiciário pela forma como se comportaram. Mas aqui, o que nos traz essa casa nesse momento é uma preocupação sobre a PL 832/2019, de autoria do deputado federal José Medeiros, e esse mesmo projeto que na legislatura passada foi apresentado pelo então deputado federal, hoje presidente da República, Jair Bolsonaro, que era para tratar da extinção do exame de ordem aos bacharéis de direito. E essa demanda foi acendida recentemente, quando o deputado José Medeiros apresentou novamente essa PL e está em discussão no Congresso Nacional. E a preocupação que nos traz essa casa hoje é a manifestação de alguns deputados federais favoráveis, inclusive do próprio presidente da República, tanto é que, quando era deputado federal, foi autor dessa proposta que busca extinguir, busca acabar com o exame de ordem no nosso país. A Ordem dos Advogados do Brasil já começou a se manifestar totalmente contrária, até porque o exame de ordem não veda o acesso ao advogado ou bacharel de direito. O exame de ordem apenas registra um controle mínimo para que os advogados cearenses, os advogados de todo o país, tenham um controle mínimo, um controle rígido, um controle mínimo de qualidade, para que ele esteja preparado para atender a população, para atender ao jurisdicionado. Então, essa preocupação que nos traz essa casa, essa lei que criou a exigência do exame de ordem, é regida pela Lei 906 de 44, que desde então exige que todo bacharel de direito se submeta ao exame de ordem, para ver se ele está apto, para ver se ele está qualificado, para ver se ele está preparado, com requisitos mínimos para adentrar o mercado de trabalho, com requisitos mínimos para garantir o direito de justiça ao jurisdicionado, ao seu cliente. Então, ao meu entender, ele não veda em nenhum momento o acesso à justiça. Ele exige o mínimo. E o que eu recomendo, o que eu sempre discuto, é que eu acho que se busca... Deputado Marcos Sobreiro, mais no final do pronunciamento de Vossa Excelência, eu quero ouvir mais para poder... Será uma honra, mas eu gostaria de Silvana participar. E o autor do projeto baseou que dizia que os bacharéis de direito devem ser equiparados às outras profissões, que as demais profissões não existe um exame técnico, assim que sai da faculdade, assim que conclui seu nível superior, já estão aptos ao mercado de trabalho. Mas da realidade que nós vivemos, com a quantidade de cursos superiores, sem saber e sem ter como fiscalizar o poder público a qualidade que esses profissionais vão ao mercado de trabalho, eu entendo que o exame de ordem hoje devia servir de exemplo, deveria ser copiado a outras profissões que deveriam aplicar um exame mínimo. O exame de ordem hoje não é competitivo. O exame de ordem hoje apenas dosa que uma aprovação mínima. Ou seja, se o profissional tiver um requisito mínimo, ele está apto ao mercado de trabalho. Nós hoje, a nível de conhecimento, o exame de ordem passa por 3 processos de aprovações anuais. 3 processos, geralmente, a cada trimestre, nós temos a possibilidade dos bacharéis de direito de submeter ao exame de ordem. Hoje nós temos cerca de 9.000 inscritos no estado do Ceará para se preparar ao exame de ordem.
e uma média de aprovação de 3.000, ou seja, 1/3 dos profissionais que se submetem ao exame de ordem são aprovados, o que mostra que 1/3 dos profissionais estão qualificados, estão aptos, estão com conhecimento mínimo para adentrar o mercado de trabalho. E é esse o trabalho que nós vamos defender essa casa. Eu tenho compromisso com a Ordem dos Advogados do país, do Brasil. Eu costumo dizer que estou deputado, mas o que eu sou e que serei ao resto da minha vida é ser advogado, é isso que eu sei fazer, é isso que eu faço há 10 anos. Me especializei em direito do trabalho, em processo do trabalho, em direito previdenciário, para bem atender a cada cliente, para bem atender a sociedade cearense. E o que nós queremos? A OAB já se reuniu com a bancada federal, já teve um momento na semana passada com os deputados federais, que já deixaram bem claro que estarão em defesa da ordem, que estarão em defesa dos jurisdicionados e que estarão favoráveis a essa medida. Esse exame hoje é controlado, ele é controlado pela Faculdade Getúlio Vargas, que tem renome, é conhecida nacionalmente pelo trabalho que vem desenvolvendo. E quem não passa no exame de ordem, o bacharel de Direito, que conclui o curso e não passa no exame de ordem, obviamente ele não está preparado para entrar no mercado de trabalho. E nessa casa, nós vamos apresentar, e protocolo ainda hoje, algumas demandas em favor da advocacia cearense, ao que eu já peço apoio dos nobres deputados para que aprovemos. Uma delas é admitir como ilícito funcional qualquer violação às prerrogativas de advogado. Advogado, quando está no exercício da sua função, ele tem que ser respeitado e nós não podemos admitir que ainda ocorra de servidores públicos do Estado do Ceará, obviamente, sua grande maioria são servidores competentes, aptos, gentis à advocacia, mas, infelizmente, ainda tem uma minoria que insiste em desrespeitar a prerrogativa de advogado. E nós vamos apresentar uma proposta a essa casa, que deve ser protocolada na tarde de hoje, que admite como ilícito funcional, passível de punição, inclusive de expulsão dos quadros de servidores do Estado do Ceará, o servidor que desrespeitar prerrogativas, que desrespeitar o direito de exercício da advocacia, quando o advogado está no seu trabalho, está no seu labor, está no seu dia a dia, ele está a serviço da sociedade cearense, ele está buscando garantir direito, buscando garantir acesso à justiça. E esse é um dos nossos compromissos que nós vamos trazer a essa casa. Da mesma forma, já trago também uma proposta de isenção de custas judiciárias para que advogados cobrem o seu direito muitas vezes de honorários advocatícios. Nós costumamos ver na advocacia trabalhista, na advocacia previdenciária e em outras áreas, advogados assumirem honorário de risco, entrarem para defender uma demanda, entrarem para defender um projeto e muitas vezes não cobrar nada, cobrar seus honorários apenas no êxito do processo. E quando chega ao êxito, o que nós vemos hoje é muitas vezes eles não receberem seus honorários na forma digna, como nós costumamos dizer, o famoso calote que a classe leva. E muitas vezes, como são verbas alimentícias, quando esse advogado vai cobrar a sua demanda, vai cobrar os seus honorários, ainda precisa pagar custas judiciárias de valores altos, e nós vamos propor a essa casa que seja regulamentado para que o advogado, no exercício da profissão, que busque o acesso à justiça, que busque cobrar verbas honorárias, que são verbas alimentícias, que ele esteja isento de custas judiciárias. Não é passível hoje admitir que um advogado que trabalha 5, 6, 7 anos no processo, trabalha muito, despacha, faz audiência, peticiona, no final não recebe nada de honorários, muitas vezes aí leva dos más clientes um calote, como a gente costuma dizer, ainda tenha que pagar altas custas judiciárias para ter acesso à justiça, para na via executiva entrar com ação de cobrança, para receber o que lhe é de direito como honorários advocatícios. Então, nós apresentamos a essa casa um projeto para que todos os advogados do Estado do Ceará que busquem cobrar o seu direito, que busquem cobrar verbas honorárias que lhe é devida pelo trabalho que prestou àquele cliente, que ele esteja isento de custas judiciárias, para que aí sim ele possa cobrar o que lhe é de direito,
da forma digna, respeitando o cliente, respeitando o acesso à justiça, mas principalmente que o advogado seja respeitado. O advogado cearense seja respeitado. E é esse um dos nossos compromissos que nós temos com a classe. Iremos defender essa classe na Assembleia Legislativa, nesse mandato, nessa 30ª legislatura. Gostaria de ouvir a deputada doutora Silvana. Meu querido amigo, deputado Marcos Sobreira, não é que eu gosto do contraditório, até porque, se um deputado apresentou, muita gente pensa como ele. Eu sou médica, na medicina não é exigido uma prova ao final do exercício dos 6 anos de faculdade. O que a gente tem a oferecer para as subespecialidades são residências médicas. Eu mesma tenho 4 anos, depois dos 6 anos eu fiz mais 4 anos de residência médica, mas tem um entendimento diferente de Vossa Excelência. Respeito, até porque Vossa Excelência é advogado, conhece bem mais, mas na minha família eu tenho juízes, advogado lá é metade médico, metade advogado. Mas eu já tenho um entendimento diferente. Para mim, tem que ter uma maior fiscalização, é sobre a criação das faculdades, que tipo de advogados nós estamos tendo. Mas daí, depois de qualificado, ter uma resistência que seja só uma prova, porque aí já eu acho que é ineficaz essa tentativa de barreira. Então, uma prova não é capaz, no meu entendimento, apenas uma prova, de dizer se está qualificado ou não. Eu entendo que o exercício da profissão e essa atração por clientes, a eficiência é que vai mostrar muito mais se você está ou não qualificado ao exercício da profissão. Respeito o entendimento de Vossa Excelência, até porque Vossa Excelência, eu sei, é o grande advogado que é, não seria uma prova nunca que fosse barrar Vossa Excelência, mas tenho um entendimento vendo as outras profissões, a engenharia, a enfermagem e tantas outras, que não têm essa exigência de uma prova para dizer se está ou não qualificado. Entendo que as residências, no caso da medicina, qualificam muito mais, que é o caso de 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos de especialização. Eu acho que tem mais sentido, mas respeito a posição de Vossa Excelência. Eu vou me aprofundar sobre o assunto, até porque eu tenho alguma influência sobre o voto do meu marido, hei de ter influência sobre o voto do Jaziel. Muito obrigada pela parte, meu querido deputado Marcos Sobreira. Eu agradeço a parte, deputada doutora Silvana, respeito o posicionamento de Vossa Excelência, sei do compromisso que o deputado Jaziel tem com o Parlamento, tem com o Congresso Nacional, mas, infelizmente, deputada, perdeu-se o controle por parte do governo federal da quantidade de faculdades, da quantidade de níveis superiores, e hoje nós temos uma gama de bacharéis de direito que adentram anualmente as faculdades e que se sai. E o exame de ordem hoje, ele não é um exame competitivo, como muita gente pensa. Ele não vai dizer se um bacharel pode ser aprovado, se o outro pode ser. Ele nivela, todos podem ser aprovados. Basta apenas atingir um coeficiente mínimo. Basta apenas atingir um nível mínimo de conhecimento. Se ele atingir, todos os inscritos podem ser aprovados. E eu vejo muito isso, comparando a medicina com os profissionais que cursam faculdade de medicina em outros países e que, quando vêm ao Brasil, tem que fazer o revalida, que é uma prova para saber, deputado Elmano, se aquele profissional de medicina tem um conhecimento mínimo para atender a população brasileira. E é isso que o exame de ordem traz, é isso que o exame de ordem busca, é apenas um regramento mínimo, é apenas um discernimento mínimo, para que não prejudique nenhum jurisdicionado. Processo, muitas vezes, eu que atuei e atuo há mais de 10 anos na advocacia, sei que muitas vezes ali tem um sonho, ali tem um desejo, ali tem a ânsia de um cidadão que tem aquele processo como seu mecanismo de vida. Então, a má atuação pode prejudicar para que a gente gere uma celeuma jurídica, e a má atuação de um profissional pode prejudicar muito a população cearense. Gostaria de ouvir o deputado Elmano. Deputado Marcos, eu quero primeiro dar bom dia a Vossa Excelência, dar bom dia aos colegas, ao povo do Ceará que nos acompanha, à imprensa, servidores da casa. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência porque o mínimo de qualificação de um profissional para advogar
não é uma exigência para a categoria do advogado. Esta é uma exigência para um cidadão, porque quem tem um advogado despreparado como advogado não tem, às vezes, ideia do que pode acontecer com a sua vida. Uma pessoa defendida por alguém sem preparo mínimo para advogar é uma pessoa que, em processo que decide a vida dos cidadãos, imagine um casal que vai se divorciar, a discussão da guarda de uma criança, ou uma pessoa que pode ser presa, ou que está presa injustamente. E essa pessoa tem um advogado e o seu advogado não conhece o mínimo da lei, porque teve má formação. O que a OAB está a defender, e é importante ressaltar que nós não temos uma prova, nós temos um processo que avalia. Tem prova de conhecimento geral, depois tem uma prova que o advogado tem que fazer uma peça de um caso relativamente simples. Portanto, há um procedimento para avaliar a condição mínima do advogado, daquela pessoa que é bacharel em direito, de advogar. Afinal, ele vai defender os direitos de alguém. E se ele não tiver condição mínima, ele não só não defende, como ele vai prejudicar essa pessoa. Então, eu imagino que a Ordem dos Advogados do Brasil vai fazer o que for possível para que esse descalabro não aconteça. Que o presidente Bolsonaro tenha defendido uma coisa estapafúrdia, absurda, já não me é muito estranho, porque é da natureza pelo seu despreparo. Mas que a Câmara Federal possa, de alguma maneira, acompanhar uma ideia dessa, eu acho que quem não conhece a área, e penso que isso é para as diversas áreas, porque no Brasil há também essa discussão para outras categorias, e nós, portanto, queremos que profissões que mexem diretamente com o direito e vida das pessoas, nós temos que ter uma segurança mínima que aquela pessoa efetivamente tenha as habilidades e os conhecimentos mínimos para não apenas defender essa pessoa, mas para não causá-los graves prejuízos à sua vida. Parabéns ao posicionamento de Vossa Excelência e por trazer essa temática importante para a população brasileira e do nosso Estado. Parabéns. Agradeço, deputado Elmano, que também é da área, também conhece como é que funciona. E o exame de ordem tem facilitado a vida de muitos brasileiros. A época que eu fiz o exame de ordem, tinha duas fases. Você passava na primeira, passava na segunda. E se fosse eliminado na segunda fase, tinha que zerar, tinha que voltar a fazer a primeira fase e depois fazer a segunda fase. E a Ordem dos Advogados do Brasil, já sensível à causa, hoje ainda tem a gente costuma dizer a repescagem. Quem passa na primeira fase, aí se faz uma específica na segunda fase. Se na segunda fase for reprovado, no próximo exame, ele não volta mais para a primeira, ele faz apenas a segunda. Ou seja, a ordem mostra que pouco está preocupado com o recolhimento de custa, pouco está preocupado com o exame, mas sim preocupado pela qualificação profissional, sim preocupado em ter um profissional qualificado no mercado de trabalho. E eu recebi um convite do Tribunal de Prerrogativas da Ordem, capitaneado pelo advogado Franco Almada, capitaneado pelo Dr. Cleto Gomes, e compareci à OAB. Nos meus primeiros dias nessa casa, recebi uma visita do presidente Erinaldo Dantas, em que eu reafirmava meu compromisso com a Ordem do Brasil, Advogados do Brasil, com a subseção Ceará, de defender. E tive no Tribunal de Defesa e Prerrogativas essa temática tocada. Levamos todos os deputados, quase toda a bancada federal à ordem, e eles assumirem um compromisso com a OAB de ser voz ativa, de ser voz presente do OAB no Congresso Nacional. E aqui deixo o meu compromisso firmado com o tribunal, que estarei nessa casa nos próximos 4 anos, a serviço dos advogados e das advogadas cearenses que me deram a oportunidade de chegar a esse parlamento. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente.